Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! Seja bem-vindo à nossa primeira aula da jornada da roupa de ração. Eu tô muito feliz que você se inscreveu e que você tá aqui com a gente. Na nossa primeira aula, a gente vai começar pela peça mais básica, que é o ojá. O ojá, para quem não sabe, é o pano de cabeça e a gente usa no ojá 3 metros de tecido por 40 centímetros de largura. Ele é um padrão básico que a gente vai usar em praticamente todas as peças que a gente usa dentro da roupa de candomblé. No costura ancestral, vocês vão ver que a gente tem algumas diferenças nos ojás, tanto quando a gente vai fazer a roupa do orixá, ou roupa de ração, ou roupa de festa. Mas basicamente ele é esse padrão que eu vou mostrar pra vocês hoje, daqui a pouco. Mas antes eu queria dizer uma coisa pra vocês. No domingo a gente vai fazer a nossa saia. A nossa saia, ela tem algumas partes muito específicas que eu já vou introduzir para vocês hoje no final dessa aula. Mas o mais importante é que no domingo a gente vai abrir a turma, a segunda turma do Costura Ancestral. E eu fico muito feliz com isso porque a gente não tinha previsão de abrir essa segunda turma, mas devido à demanda de vocês de pedirem e a lista de espera da gente que estava crescendo muito, e também aos nossos alunos da primeira turma, se você acompanhou no ano passado, a gente teve a primeira turma e todos os nossos alunos hoje, eles já concluíram 100% do curso. Muitos deles estão empreendendo, inclusive alguns deles vocês podem conhecer aqui no canal do YouTube, tem a live com eles, que já estão empreendendo, já estão trabalhando com roupa de costura, com roupa de candomblé, tendo o ateliê deles próprios. Então assistam depois da live a história dos nossos alunos. E graças a eles a gente conseguiu abrir essa segunda turma. Uma coisa importante, as nossas vagas, elas são limitadas, porque eu acompanho cada um dos alunos durante um período de 6 meses, porque eu quero entender as dificuldades, eu quero estar presente, eu quero estar ali contribuindo. Então fica um pouco difícil para mim se a gente tiver uma infinidade de alunos ou abrir para todo mundo que se inscreveu e que está na lista de espera. Por isso que eu fiz essa jornada, para que realmente quem está muito interessado possa entrar no Costura Ancestral. Eu tô falando isso porque no domingo, quando a gente abrir as vagas, quem entrar no Costura Ancestral e tiver participado da jornada, vai participar de um sorteio exclusivo, que a gente vai sortear um pack de moldes físicos, porque quem entra no Costura Ancestral já tem esses moldes todos disponibilizados em PDF para poder fazer o download. Mas a gente vai mandar de presente para 5 pessoas que tiverem entrado no Costura Ancestral e que participaram da jornada no primeiro, segundo e terceiro dia. A gente vai imprimir esses moldes e vai mandar para casa de vocês de presente. E essa foi uma forma também da gente agradecer o quanto vocês têm contribuído para o nosso projeto e o quanto vocês têm estado presente, e para quem realmente está muito interessado em fazer disso um negócio. Bom, chega de falar muito, né? Primeiro eu mandei a lista, né? Vocês receberam que vocês precisavam de 5 metros de tecido para fazer toda essa roupa e um bico. E agora a gente vai costurar. Eu vou mostrar pra vocês agora como que vocês vão cortar o ojá e aí a gente vai de fato costurar. Muito bem, eu vou mostrar pra vocês. Eu escolhi um material que ele é muito simples e barato e que ele fica muito bonitinho na roupa, faz um detalhezinho, porque geralmente a roupa de ração a gente não precisa enfeitar tanto. A gente pode enfeitar se a gente quiser, o tanto que a gente quiser, mas eu escolhi o passa-fita, que é uma peça que eu uso bastante nas minhas roupas de ração e ele é baratinho, e eu pensei nesse custo-benefício para vocês, até porque vocês estão começando, estão praticando, então a gente não vai gastar tanto dinheiro de material muito caro sem ter essa prática toda. Aqui tá nosso tecido, ele é percal, 100% algodão. Eu acho esse material ideal pra gente fazer a roupa de ração, porque o 100% algodão ajuda, porque como as nossas roupas são muito fechadas, acaba que a transpiração acaba dando uma forma de refrescar um pouco
né, a nossa roupa. Então a gente vai abrir aqui o nosso tecido. E uma coisa boa do percal é que a gente consegue rasgar ele no fio. É uma forma com que eu corto a maioria das minhas peças, porque ele corta reto e depois a gente só apara alguma diferença que der e vai ficar muito mais fácil para vocês, porque vocês irem cortando com a tesoura 3 metros, 5 metros, vai ficar mais difícil. Então a gente vai cortar aqui. O meu percal, ele já tem 2,80 de largura, porque eu compro ele infestado. Então o que eu vou fazer? Usar essa largura de 2,80 para o meu ojá. Como é um ojá de ração, a gente não tem a necessidade de ser exatamente 3 metros. A gente vai ter a obrigatoriedade de fazer de 3 metros se for ojá de festa. Mas de ração a gente pode fazer de 2,5 a 3 metros. Se você gostar dele um pouco maior, você faz de 3 metros. Se você gostar dele um pouco menor, faz de 2,5. No meu caso, eu vou aproveitar já a largura do meu tecido e vou fazer aqui o meu ojá. O que eu vou fazer? Aqui tá a largura do meu tecido, de 2,80. Aqui eu vou medir 40 centímetros. Então a gente vai colocar aqui, vai medir 40 centímetros. Vai marcar. Se você quiser marcar com giz, você pode marcar com giz de costura. Eu vou dar um piquezinho aqui com a tesoura. E aí a gente vai fazer o quê? Puxar o fio até o final. Ele corta, vocês viram, bem facilmente. E aí agora eu vou ver, conferir se ele ficou reto, se ele ficou certinho. Se ele não ficou, vocês vão ver aqui junto comigo que deu errado. Mas vai dar certo. Sempre deu certo, vai ter que dar certo agora também. Aí, mediu, tá vendo? Tá certinho as duas partes. Aqui também encaixou certinho. Então a gente já tem o nosso ojá cortado. E agora a gente vai passar para a parte principal, que é transformar o tecido numa grande obra que vai ser o nosso ojá. Vamos voltar aqui para a máquina. Aí tem um fio aqui. Aí agora a gente já tá com o nosso percal. Que foi, Maria? Temos perguntas? Não, vocês podem fazer em qualquer tecido. Eu indico que para roupa de ração, que é a roupa do nosso dia a dia, vocês usem percal. Mas muitos lugares as pessoas usam Oxford. Eu não gosto de Oxford porque ele é muito quente. Mas vocês podem usar qualquer outro tecido e não precisa ser branco, tá? Eu tô usando o branco porque é geralmente o padrão que a gente usa de roupa de ração para qualquer pessoa, independente do tempo de iniciado ou não. A gente usa roupa branca também. Tem, né, determinadas pessoas que usam já a roupa colorida dentro do axé, mas isso vai variar aí do tempo de iniciação, da sua tradição. Então eu optei fazer pelo simples, pelo mais comum, que qualquer pessoa pode usar. Vocês podem fazer com qualquer tecido, mas eu recomendo o tecido de percal. E quanto mais penteado ele for, mais fios ele tiver, melhor a qualidade dele. Ele vai ser um pouco mais caro, mas a durabilidade dele também é maior. Então a gente vai pegar aqui o nosso ojá e a gente vai usar uma técnica muito simples, que é a bainha. Então a gente vai fazer bainha nele todo, para depois colocar o nosso aviamento. Na verdade não é em todo ele. A gente vai fazer primeiro nas duas pontas. E aí a gente vai pregar o aviamento. Eu aqui já me perdi, já me esqueci como é que faz o ojá. E aí depois a gente vai fechar a parte das laterais dele. Então aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês vão fazer uma dobra. Quanto mais fininha a bainha, melhor. E a outra dobra. Se você quiser passar isso aqui antes, você pode passar. Você vai dobrando, vai passando para ela ficar fixa. Mas
não tem necessidade. Essa é uma das técnicas que a gente mais usa. Dentro do Costura Ancestral, a gente tem um módulo todo de técnicas que antes de vocês começarem a costurar, de fato, as peças, vocês aprendem a utilizar todas as técnicas que a gente usa na roupa de candomblé. Então aqui a gente vai pegar, vai fazer nossa marcação, vai fazer nossa bainha e já vai costurar. A gente vai usar o ponto reto. E aí, vamos lá. Eu não dei retrocesso aqui nesse começo, porque a gente não vai ficar com o acabamento daquela forma, porque a gente vai ainda fazer a outra bainha. Então a gente vai aqui fazer essa bainha. Pronto, aí a gente vai aqui soltar um pouco a nossa linha, cortar, e aí a gente tem aqui, ó, a nossa bainha bem feitinha, estreita, bem costuradinha. Agora a gente vai pegar o acabamento, que é o passa-fita, que a gente pode usar. O passa-fita, ele tem várias funções. A gente pode passar uma fita aqui, que é a função principal dele, dentro, e fazer ele de enfeite. Ou usar ele como um biquinho, ou usar ele como enfeite. Eu uso bastante, esse é um aviamento que eu gosto bastante, porque ele tem um preço bom e fica um charminho, fica muito delicado. Então a gente vai botar ele aqui já. Vocês conseguem ver bem aí? Podem mandar aí se vocês estão vendo bem. Vocês vão colocar aqui por cima da nossa bainha. E aí a gente vai usar o ponto zigue-zague da nossa máquina. Para deixar ele bem presinho, a gente vai mudar para o ponto zigue-zague e vai começar a costurar ele por cima da nossa bainha, para deixar ali um enfeitezinho na nossa roupa. Quando chegar aqui eu já vou cortar. E aí a gente, ó, como ficou bonito, fica delicadinho, né? A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Confiram se tá do mesmo lado o acabamento, porque às vezes a gente bota uma parte para um lado, outra parte para o outro, aí tem que desmanchar, fazer tudo de novo. De novo, a gente vai fazer nossa bainha aqui. Vão mandando aí se vocês estão conseguindo acompanhar. Uma coisa importante é que essa aula ela vai ficar gravada aqui para vocês assistirem, reassistirem, caso vocês tenham dúvidas, porque eu sei que às vezes vocês estão assistindo, é a primeira vez que está fazendo, então vai ficar aqui por 3 dias a nossa aula gravada. Até domingo vocês vão conseguindo acompanhar, para que também vocês não fiquem, né, que eu sei como é, a gente vai procrastinando as coisas, vai deixando para depois. Eu quero que no domingo vocês já tenham concluído essa roupa junto comigo. Então vocês vão assistir, podem assistir quantas vezes vocês precisarem. Agora vamos pregar nosso acabamento de novo. Na saia vocês vão ver que a gente vai fazer um modelinho diferente, que eu gosto muito, e que se vocês acompanharam aí o laboratório, vocês vão ver que a gente colocou várias informações sobre uma técnica específica, que é o franzido, e que a gente vai usar na nossa saia, porque essa é uma técnica que, além de possibilitar vocês a usar um acabamento do mesmo tecido, que é de fato mais econômico, é também muito tradicional. Foi a primeira peça que eu aprendi a fazer. Eu dei uma enfeitadinha nela, um pouco diferente do que a primeira peça que eu fiz.
Mas foi a primeira peça que eu fiz quando eu cheguei na casa de Xumaré no curso de costura. Foi uma saia com o franzido e o babado do mesmo tecido. Então aqui a gente colocou o aviamento nas duas pontas. Pronto. Agora a gente vai passar a bainha em toda a extensão do nosso ojá. Vamos cortando os fios para deixar a nossa costura bem limpinha, porque isso vai ajudar a gente na hora de costurar, né? Não ter esses fios todos e fazer uma costura bem bonita e caprichosa. E o percal, quando a gente corta assim, ele solta bastante fio. Mas aí, de novo, ó, vocês vão dobrar uma vez, vão dobrar de novo. Aqui. Podem passar se vocês quiserem ou alfinetar. Eu, no Costura Ancestral, sempre recomendo que no começo os alunos vão alfinetando. Então ali. Agora, com a costura reta, a gente vai dar retrocesso. Então eu costurei, voltei, costurei de novo. Por que o retrocesso? Ele não vai permitir que a nossa costura se desmanche. Então aqui, aí agora a gente vai seguir reto, fazendo a nossa bainha. Eu gosto de cortar aqui já o fio, para já ficar o acabamento certinho, ó como vai ficando bonitinho. E isso acaba melhorando até quando o acabamento mesmo, quando você dá o retrocesso, depois você lava a peça. E a gente sabe que a roupa de ração é uma roupa que a gente usa no nosso dia a dia durante muito tempo, acaba aumentando a durabilidade de não descosturar, não desfiar a nossa peça. Vão mandando aí nos comentários se vocês estão acompanhando. A Maria tá ali respondendo vocês, mandando as dúvidas de vocês. Tem dúvidas aí, Maria? Era só perguntar sobre o fio, se tem problema cortar depois. Não, tem que cortar para deixar o acabamento certinho. Depois que a gente dá o retrocesso, não tem perigo de cortar. Isso é bom, o retrocesso a gente tem que dar ele em todo o começo e final de costura, que a gente não vá fazer mais nada, né? No caso da primeira parte, a gente não precisou, porque a gente ainda ia dobrar mais uma vez e fazer outra bainha. Então isso, a bainha já vai impedir que ele desfie. Mas se a gente não vai mais fazer nada, a gente tem que dar o retrocesso. Isso é bem importante para nossa costura. Eu gosto muito de fazer o ojá. Ele é uma peça simples de costurar, mas que tem um significado muito importante dentro da nossa religiosidade, que é proteger a nossa cabeça, o nosso uri, de qualquer coisa negativa que possa vir. Em todos os processos religiosos que a gente passa, o ojá é uma peça que ele está presente, né, em todas as partes, desde a iniciação até a aba mais antiga usa essa peça. Então é uma peça que às vezes a gente pode não ver tanto valor, mas é uma peça que tem um valor imenso dentro da nossa religiosidade. E aí vocês estão vendo o quanto é simples de fazer, né? E esse é um dos objetivos da nossa jornada, é mostrar para vocês que a roupa, ela não é tão complicada de fazer, que a gente consegue fazer. E é extremamente importante que a gente tenha esse conhecimento, seja pra gente fazer as nossas próprias roupas, economizar, ou pra gente ajudar, ó. Chegando aqui no final, eu vou costurar, vou dar o retrocesso de novo. E aí, corto aqui, finalizo aqui a minha parte. E aí a gente vai fazer a da outra. O que a gente estava falando sobre a importância de costurar é que você sabendo costurar, você não só faz as suas próprias roupas,
mas você também economiza. Você pode ajudar o seu terreiro, às vezes, não sei como é no terreiro de vocês, mas no meu terreiro principalmente, a gente tem uma cultura de que as roupas das pessoas que vão sendo iniciadas, elas são feitas dentro do terreiro. E a gente faz mutirão, assim, com as pessoas que costuram, né? E Bomiels, ela sempre coordena essa parte de distribuir para quem vai ajudar, como vai ajudar, qual peça vai fazer a roupa de quem tá ali se iniciando. Então é uma forma de você também contribuir com os seus irmãos, de você contribuir no seu terreiro. Às vezes o irmão não tem a roupa, não tem condições de comprar ali naquele momento que tá fazendo a iniciação, né, por uma questão de necessidade, não teve tempo de se programar. Você consegue ajudar ali com a sua mão de obra, com aquilo que você aprendeu. Por isso é bem importante que a gente que é de candomblé aprenda não só a parte do candomblé em si, mas tudo que envolve a nossa religiosidade, né? Sem contar a economia, e que para você que de alguma forma não tem trabalho ou que deseja trabalhar de casa, precisa trabalhar em casa, é uma forma excelente de você conseguir ganhar um dinheiro, né, já fazer as encomendas do seu terreiro, porque a gente sabe que roupa é uma coisa que a gente precisa muito no candomblé, e que como a gente, principalmente a gente que é mulher, usa muitas peças, né, a gente usa aí em média 7 peças cada troca de roupa. A gente troca de roupa 2, 3 vezes por dia. Então é bem importante a gente tá sabendo fazer as nossas próprias peças, até para fazer do nosso gosto. Eu particularmente costurar era um sonho de criança. E quando eu entrei no candomblé e aprendi a costurar, foi uma realização, assim. Hoje em dia eu faço muito pouca roupa pra mim, eu tenho pouquíssimas roupas, mas é porque realmente depois que eu comecei a trabalhar com isso, tenho muito pedido e acabo às vezes não conseguindo fazer tantas peças pra mim. Chegando no final, vamos dar um retrocesso de novo. E aí, finalizamos o nosso ojá. Ele aqui, ó, todo lindo, bem costuradinho. A gente vai poder usar ele aqui, botar na nossa cabeça e já sair usando. Se você quiser, você vai poder engomar ele, passar, deixar ele bem certinho. Mas olha, o importante é que a gente conseguiu ver que não tem dificuldade de fazer essa peça. Ele ficou, ó, todo certinho, ajustadinho, né? O pessoal acha que às vezes rasgar o tecido no fio pode dar alguma diferença, mas como a gente já teve o cuidado de ver antes, isso é uma coisa que a gente precisa se atentar. Sempre quando a gente corta no fio, a gente vai colocar ele reto e ver se deu alguma diferença, a gente apara ali com a tesoura, que aí na hora de costurar ele já tá perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula e que amanhã a gente vai fazer o nosso pano da costa, que também tem uma função muito importante na nossa roupa e também é uma peça bem simples que vocês vão construir junto comigo. E não se esqueçam que no domingo é quando a gente vai fazer a nossa peça mais complexa e vai ter os sorteios, a gente vai ter a abertura da nossa segunda turma, então não deixem de participar, eu vou estar esperando todos vocês. Se vocês tiverem dúvidas, mandem pra gente no Instagram, a gente vai responder. Se vocês tiverem algum problema com costurar aqui junto, mandem lá também que a gente vai ajudar vocês. E é isso, eu tô esperando vocês e até amanhã.